Então, povo, hoje nós vamos conversar sobre o conto A Casa Mal Assombrada da Edith Nesbit, logo depois da abertura. Vem comigo! Então, gente, hoje nós vamos conversar sobre o conto A Casa Mal Assombrada, da Edith Nesbit, que foi retirado desse livro aqui, Contos de Horror do Século XIX, lançado pela Companhia das Letras, nessa edição aqui, que foi escolhida pelo Alberto Manguel. Essa edição que já é bem famosa, né? Muita gente tem ela, o povo recomenda muito ela, e ela tem muitos contos bons aqui. Para começar, então, a Edith Wharton, ela nasceu em 1858 e morreu em 1924, e ela então pegou esse período do século XIX, início do século XX e tudo mais, e a sua maioria das obras, então, são voltadas para a literatura infantil, pessoal. Mais uma autora aí que escrevia histórias infantis e resolveu se enveredar pelos caminhos do mistério, do suspense, do terror nas horas vagas. Tanto é que ela é lembrada mesmo pelas histórias infantis dela. Mas tem uma ou outra história de terror aí que ela escreveu. E a história de hoje, então, A Casa Mal Assombrada, é uma delas. Gente, um detalhe muito legal. Ela era amiga do H.G. Wells, povo. O H.G. Wells, escritor da A Máquina do Tempo, A Guerra dos Mundos, e a Ilha do Dr. Moreau, O Homem Invisível. Gente, olha, como que você pode ser amiga do H.G. Wells? Que legal, gente. Mas voltando aqui, a história de hoje não me agradou muito, não. Eu tava com o dedo bom para escolher histórias boas aqui, mas essa não me agradou muito, não. E essa é uma história que eu li em conjunto, então, com a Bárbara, lá do canal Livros Ácidos. Então, cliquem aqui em cima para vocês irem lá conferir o vídeo dela, que ela também fez, sobre essa história aqui. Mas, infelizmente, não foi uma história que me agradou muito. Ela é legal, sim, e tudo mais, mas eu acho que eu esperava mais pelo título, né, A Casa Mal Assombrada e tudo mais. Nós vamos ter aqui o nosso protagonista, ele vê no jornal lá, né, um chamado, né, Uma Casa Mal Assombrada com um Fantasma. Favor, se você quiser vir visitar a gente, favor contactar pessoa tal, tal. E ele, eu conheço esse fulano de tal aqui, eu vou lá nessa casa dele. E ele resolve ir lá, então, para poder passar a noite na casa, na dita Casa Mal Assombrada. Só que chegando lá nessa casa mal assombrada, ele já começa a ser assustado pelo dono, o velho, porque ele conhece o jovem que estava lá. E o mais velho também tem o mesmo nome. Se eu não me engano, eles chamam Winslow alguma coisa. Só que é Winslow não sei o que Sênior e Winslow não sei o que Neto. Ele conhece o neto e não o velho. Quem tá lá é o velho. E o velho começa a contar histórias terríveis para ele, de que a casa é mal assombrada, que ninguém sabe ao certo o que vê. Cada pessoa vê uma coisa diferente acontecendo nessa casa, que os empregados saem correndo de lá, somente um empregado que é leal a ele como um cachorro está sempre lá, que é um senhor moreno chamado Lopes, que tem descendência latina, é o único que continua lá, firme e forte, mas todos os outros criados saíram correndo e tudo mais, e os fantasmas naquela casa são muito inquietos. E o nosso protagonista não acredita naquilo, fala, não, eu quero ver esse fantasma com meus próprios olhos, eu vou ficar aqui. E ele vai pro quarto dele. Só que ele acaba meio que ficando tonto, ele começa a passar mal, ele começa a ficar zonzo, ele cai e desmaia. Quando ele acorda, ele percebe que tem uma marca no pescoço dele, como se tivesse sido um buraco feito no pescoço dele e meio esbranquiçado ao redor. Ele acha aquilo muito esquisito, ainda está com os efeitos colaterais da coisa que aconteceu com ele. Ele pensa que ele foi drogado. Ele chega pro senhor e fala, então, eu tô achando que eu fui drogado, porque aconteceu uma coisa muito esquisita comigo, eu desmaiei e tudo mais, e eu acordei com essa marca aqui. E o senhor fala, o fantasma agindo em você. Esse fantasma, então, tá agindo em você da forma diferente que ele agiu com outras pessoas.
vamos fazer o seguinte, vamos lá na cripta da casa, lá embaixo, porque lá embaixo tem uma cripta, e toda essa perturbação fantasmagórica começou então a partir do momento que a gente abriu a cripta e deixamos o portão aberto. Eu acho que os fantasmas estão saindo de lá para atormentar essa casa. E eu paro de contar a história por aqui. E gente, a história, ela começa de um jeito e ela entrega outra proposta no final, sabe? Você espera uma história de um estilo e ela é outra coisa, totalmente diferente. E eu acho que é isso que me decepcionou. Eu tava esperando um terrorzão britânico de casa mal assombrada, com fantasmas e aparições e coisas se mexendo, e lendas e esse tipo de coisa. E o final, o desenrolar foi totalmente diferente, foi totalmente calcado no real, sabe? Você não vai ter coisas realmente fantasmagóricas ou não, sabe? Você fica naquilo. Eu não gostei, gente. Infelizmente não me agradou. Não é ruim. Longe disso, não é ruim. Ela é muito bem escrita. Ela é bem desenvolvida, mas o modo como chegou à conclusão da história não me agradou. Então não foi uma história legal. Não foi uma história legal. Não recomendo não, viu, pessoal? É o primeiro não recomendo aqui do nosso mês do Halloween. E Edith Nesbit foi a primeira vez que eu li alguma coisa dela. E agora eu quero ver aí. Será que tem mais outras histórias dela que são boas? Porque essa daqui eu não gostei não. Se você conhece aí alguma história da Edith Nesbit que siga essa pegada do terror, do suspense, do mistério, me indica aí, porque essa daqui eu não gostei não, viu? E vão lá no canal da Bárbara para poder ver a opinião dela sobre esse mesmo conto. Quem sabe ela gostou, não é mesmo? E amanhã então nós vamos conversar sobre o conto O Orla, do Guy de Maupassant, que está presente nessa edição aqui, Contos Fantásticos, da LPM Pocket. Então todo mundo tem que estar aqui amanhã, hein, povão? Deixa o dedão pra cima e até amanhã. Tchau, tchau.